Qual é o princípio físico de funcionamento de uma bomba atômica? Bom, aqui nós temos uma tabela periódica e eu estou analisando o primeiro elemento que nós temos aqui, que é o hidrogênio, tá vendo? Veja aqui que eu tenho uma representação desse átomo de hidrogênio. Ele tem uma partícula no núcleo, que nesse caso é um próton, e tem um elétron ali girando ao redor, como se fosse mosca em cocô, na eletrosfera. Ah, Denis, e agora? Vamos estudar o quê? Vamos aqui para o hélio, ó, o segundo elemento. Veja que o hélio já tem mais partículas ali no núcleo. Vamos dar um zoom aqui, ó. Veja lá. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Os prótons são os vermelhos e os nêutrons são os verdes. Por exemplo, se eu for para o elemento lítio, eu tenho 3 prótons e tem uma certa quantidade de nêutrons no núcleo. E também tem os elétrons ali ao redor. Veja que se eu pegar, por exemplo, aqui o flúor, eu tenho 9 prótons no núcleo, 9 bolinhas vermelhas e tem uma certa quantidade de bolinhas verdes que são os nêutrons. Ah, Denis, do que é formado basicamente o núcleo atômico? São feitos de prótons e nêutrons. Isso aqui é muito importante para a gente entender a bomba atômica. Olha só, aqui nós temos a tabela periódica que você não gostava lá no teu colégio. E se nós formos andando aqui na tabela periódica, sempre acrescentando prótons no núcleo atômico, nós chegamos nesse elemento químico aqui, ó, o urânio. Vamos tirar um pouco o zoom dele aqui, ó, para você ver como ele é interessante. O urânio, ele tem 92 prótons no núcleo. É isso que determina um urânio. E aí você tem toda essa quantidade de elétrons ao redor dele e tem uma certa quantidade de nêutrons nesse núcleo atômico. O que eu quero mostrar para você aqui é uma ideia do Albert Einstein, daquela equação E igual a mc ao quadrado. Lembra dela? O que acontece? O núcleo atômico ele se mantém coeso, ou seja, ele se mantém ali grudado, imagina como se fosse um gancho, por causa de uma coisa que nós físicos chamamos de força nuclear forte. Quando você consegue romper o núcleo atômico, que nós chamamos de fissão nuclear, você libera essa grande quantidade de energia que está ali. Isso aqui foi estudado basicamente por Albert Einstein. E aí os físicos começaram a prestar atenção. Nossa, se eu conseguir romper o núcleo do átomo, por exemplo, de urânio, eu libero uma quantidade gigantesca de energia. Esse é o princípio de funcionamento de uma bomba atômica. Nós usamos o urânio, rompemos o núcleo dele e liberamos essa energia. Vamos aqui para o outro simulador, onde tem propriamente a bomba atômica que eu quero te mostrar. Eu tenho uma bomba aqui muito feia. Veja que ali no centro eu tenho os núcleos de urânio. Eu tenho aqui um núcleo, 2, 3, uma certa quantidade. Veja que ele tem ali os prótons dele e tem os nêutrons também. Prótons são os vermelhos e os nêutrons são os verdes. Denis, por que tem esse nêutron aqui do lado de fora, essa bolinha verde? Já vou explicar para você. O princípio de funcionamento da bomba atômica é você pegar um nêutron, tá vendo aqui fora, ó, e jogar ele para romper o núcleo desses átomos de urânio. Quando você rompe esse núcleo, você acaba liberando essa energia. E aí vai acontecer uma coisa aqui interessante que eu já vou te mostrar na simulação, você vai ver a bomba explodindo, que é uma coisa que nós chamamos de reação em cadeia. Mas, Denis, qual que é essa energia? Veja só. Quando um nêutron, que está aqui fora, se choca com o núcleo de urânio, que está aqui dentro da bomba, ele libera aproximadamente uma energia de 2 vezes 10 a 8ª elétron-volts. Ah, Denis, compara com outra coisa aí porque eu não entendi. Por exemplo, uma molécula de TNT ela libera 30 elétron-volts. Ou seja, o urânio se chocando com um nêutron se chocando com um átomo de urânio, ele libera aproximadamente 6 milhões de vezes mais energia do que o próprio TNT. Isso é o que nós chamamos de fissão nuclear. Eu vou quebrar esse núcleo de urânio ali dentro e ele vai liberar energia. Uma coisa que eu quero que você perceba, dá uma olhada aqui nesses núcleos. Ó. A massa, antes desse nêutron se chocar, ela é maior que depois do choque, certo? Porque depois do choque, esse núcleo vai se espatifar e a massa vai diminuir. Mas, Denis, para onde que vai essa massa que está faltando? Aí que entra o Albert Einstein. Lembra da equação E igual a mc ao quadrado? Ela diz o seguinte, mas basicamente o seguinte, que você consegue transformar massa em energia. Se eu perdi massa nesse processo aqui, foi liberado energia. E essa energia é gerada e produz novos nêutrons. Então pensa o seguinte, se eu aumentar muito a quantidade de urânio aqui dentro, olha só o que acontece. Veja só. Vamos colocar aqui uma certa quantidade, olha só, e vamos liberar esse nêutron que está aqui fora. Veja o que vai acontecer. Ó. Ele vai lá, se chocou. Olha só, tá vendo que ele formou uma outra bolinha verde aqui? Ou seja, ele liberou mais um nêutron. Por quê? Porque essa massa que foi perdida se transformou em energia. E essa energia o universo converteu em formar uma nova partícula, um nêutron. Vamos colocar novamente aqui para rodar, ó. Vamos tirar aqui
rodar novamente e você vai ver. Tá lá o nêutron, olha lá, se chocou, formou outro nêutron. E esse outro nêutron é tipo uma bola de bilhar. Se tiver um outro átomo, um outro núcleo perto dele, ele vai se chocar e vai liberar uma energia. E essa energia vai produzir um novo nêutron que vai se chocar novamente. E é isso uma reação em cadeia. Esse é o processo de uma bomba atômica. Por que essa bomba aqui não foi tão eficiente? Porque tinha pouco urânio lá dentro. Se eu aumentar a quantidade de urânio, veja que eu vou chocar mais núcleos, vou liberar mais energia, que vai se transformar em mais nêutrons, que vão se chocar com novos núcleos, e isso vai gerar uma reação em cadeia. Vamos lá. Ó. Olha só, olha que interessante. Veja, bateu. Olha só. Puxa, nesse caso aqui não passou por muito. Vamos aumentar muito essa quantidade? Olha só, aumentamos muito. Seria uma bomba ideal. Veja a reação em cadeia. O quanto de energia vai ser liberado. Ó. Liberei o nêutron. Olha só quanto vai chocar. Olha só, quanto nêutron, explodindo, vai aumentando a quantidade de energia, eu tenho a explosão de uma bomba atômica liberando uma quantidade colossal de energia. Veja como ela é poderosa, funcionando basicamente com as ideias de Albert Einstein. Isso aqui é interessante? Não, isso aqui não é interessante porque isso acaba com pessoas. Mas a física por trás disso aqui é a física nuclear, aquela ideia da mecânica quântica, as ideias de Einstein, etc. Interessante do ponto de vista da física, né? Esperamos que isso aqui nunca mais seja utilizado pela humanidade. Valeu, muito obrigado. Curta esse vídeo para ajudar o meu trabalho e acesse o link dos meus cursos que estão aqui na descrição do vídeo. Curso de matemática para quem não gosta de matemática, curso de física para quem não gosta de física. Valeu, tchau!